Boa noite. Então, vou explicar já, por que do Tuca. Eu sou membro aqui da Alameda desde 2004, batizado, mas frequento aqui desde 2001, então, desde os meus 11 anos, 12 anos. E quando eu tinha aí essa idade de 15, 16, pesava uns 30 quilos a menos, então o que tinha só era nariz. Então, Tuca vem de tucano, tá? É um apelido familiar. Eu acho engraçado porque tem gente que se incomoda com esse tipo de brincadeira, Mas fiquem tranquilos, tá? Pode me chamar de Tuca, de Leandro. Eu entendo que igreja é uma família que nós pertencemos. E esse é um apelido muito familiar. Então, quando o pessoal me chama de Tuca, eu já sei que me conhece da igreja. Tá bom? Então, explicando aí. Vamos para a palavra de Deus. Pastor Daniel já antecipou o nosso assunto hoje, vida centrada em Jesus. A gente vai dar foco então na saúde física. E tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, tá? A gente vai ter aqui durante a mensagem um exemplo bíblico sobre aquilo que foi retratado na peça. E eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês aqui. Quando o assunto é saúde física, em quem você se inspira? Quem vem à tua mente aí como um exemplo dentro dessa área da saúde física? Pode ser aí alguma pessoa da vida fitness, alguém da área da luta, algum esportista, até mesmo um fisiculturista aí. Quem que você se inspira? Alguém tem alguma referência dentro dessa área? E eu quero dizer para você que se você pensou em qualquer pessoa que não tenha sido Jesus, a tua régua está baixa, tá? Nós precisamos retornar a Jesus como o nosso maior e melhor exemplo de saúde física. Então esse é o nosso alvo hoje, tá, gente? É sair daqui com uma visão correta e exaltada de Cristo nessa área mesmo, na área da saúde, da disposição física. E eu também coloquei aqui como um objetivo, recalcular a rota da nossa mordomia com relação ao nosso corpo, tá? Então eu quero começar lendo um texto com vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no final do capítulo, nos versos 19 e 20. A palavra de Deus vai dizer assim, a minha versão está na NVT. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então esse texto especificamente está falando sobre imoralidade sexual, tá? O princípio aqui que está sendo trabalhado é imoralidade sexual, mas eu quero pegar um gancho aqui na questão do princípio sobre mordomia, que é o que o texto está falando. Está falando sobre honrar a Deus com o seu corpo. E dentro da questão da saúde física, também encontra-se aí a saúde sexual. E o que tem a ver? As pessoas que têm problema com a área sexual, com vídeos, pornografia, com imoralidade sexual, um dos gatilhos para que isso seja algo corrente na vida da pessoa, como um hábito, talvez a negligência com a saúde física, com a atividade física, que isso pode ser entendido como um distúrbio de ansiedade, sendo lançado então em uma área que de certa maneira tende a suprir a necessidade de baixa hormonal que uma pessoa possa ter por falta de atividade física, tá? E mais para frente aqui eu vou entrar nesse assunto mais de uma maneira mais profunda,
Mas antes de continuar falando sobre Jesus como nosso modelo de saúde física, eu quero trazer para a igreja algumas questões básicas sobre a humanidade que a gente encontra lá em Gênesis. Então, em Gênesis 1:27, a palavra de Deus vai dizer assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis 2:7 também vai dizer: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Também em Gênesis 2:15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. E também diz em Gênesis 2:18: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complemente. Então, com esses 4 versículos aqui, eu quero trazer a primeira questão básica que nós precisamos entender. Nós, como seres humanos, temos a natureza, de fato, terrena, carne, corpo, e também somos dotados de uma natureza espiritual compartilhada com o próprio Deus, para que nós nos tornássemos, então, ativos no ambiente da criação. Então, tanto a natureza quanto o propósito do homem são complementares e estão intimamente conectados, sendo assim inseparáveis. Então, de maneira prática, Deus nos formou do pó da terra, os homens, as mulheres da costela de Adão, de uma maneira mais aperfeiçoada, com um propósito divino e ativo, que é representar o próprio Deus na criação. Tá? Então, como é que a gente pode representar a Deus? Então, Gênesis fala ali alguns verbos de ação, geral ali, domínio, cultivo, guardar, trabalhar, ser frutífero, através das responsabilidades, através também dos relacionamentos. Todas essas são ferramentas ou modos que nós podemos cumprir com o propósito de Deus, que é carregar a sua imagem como servos e adoradores. Essa é a definição de quem nós somos como homens, como mulheres. E dentro dessa questão de sermos os que carregam a imagem de Deus, como adoradores e servos, a gente vai entrar então na área da saúde. E aí eu pergunto para você: será que através da tua saúde o Senhor tem sido honrado, o Senhor tem sido bem representado ou não? É uma pergunta que talvez seja um pouco desagradável para alguns, mas nós precisamos levantar essa questão que tem sido tão negligenciada por toda a sociedade, não só por nós cristãos que temos sim o objetivo, a missão de representar Deus na terra, mas também todos aqueles que também não conhecem essa verdade, mas que têm falhado com a mordomia da saúde. Então, uma definição rápida, uma definição acadêmica sobre o que é saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. E eu deixei aqui grifado em negrito o completo. Eu acredito que seja meio que quase impossível nós estarmos completamente alinhados em todas essas questões. E vocês vão ver que Jesus, ele concorda com essa definição da OMS. Mais para frente a gente vai falar sobre o que Jesus fala, qual é a proposta de Jesus para nós. Mas de fato é impossível essa definição ser alcançada de uma maneira natural. Então, a visão bíblica. Qual é a visão bíblica sobre saúde? Então, uma cosmovisão alinhada, uma cosmovisão saudável e também uma visão teológica saudável jamais desconsideraria o que o corpo é de fato, a importância que de fato o corpo tem na existência da humanidade. Então, eu quero dizer para vocês que a parte física, ela não é menos importante do que a parte espiritual. Tá? A parte física, existem alguns que acreditam, dentro da filosofia, que o corpo, que a matéria,
é como se fosse uma prisão para a alma. E que então, quando a pessoa de fato morre, ela consegue ser liberta dessa prisão, como se o corpo fosse algo ruim, como se a matéria fosse aquilo que assegura, que contém o pecado, que contém as más escolhas. Mas a Bíblia não concorda com essa definição, porque Deus nos fez carne. Então, Deus não errou nisso, tá, gente? Nós somos seres integrais. E o cuidado com o corpo, se preocupar com saúde, não é uma questão secundária dentro da área espiritual, dentro daquilo que nós precisamos cumprir como cristãos. É tão importante quanto. E a gente vai ver então que saúde e evangelho caminham de mãos dadas, tá? O Dr. Jonatas Leônio, ele é dono de um podcast chamado Divinamente. Quem acompanha o Dizoscope já ouviu esse rapaz falando, e ele diz que saúde e evangelho sempre devem andar juntos. Em Mateus 9,35, nós temos o ensino de Jesus, e a palavra de Deus diz que Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Então Jesus, através do seu ministério, ele foi intencional, fisicamente falando, porque Jesus ele não tinha um carro como muitos aqui têm hoje, né? Jesus, tudo que ele fazia de maneira física. Jesus andava muito, Jesus, ele era fisicamente ativo, muito ativo, mas por onde ele andava, ele ensinava, ele anunciava e ele também curava. Então, saúde e evangelho andam de mãos dadas. E eu vou trazer aqui para vocês algumas curiosidades sobre Jesus, que é o nosso modelo de saúde física. Então, olha só. A Bíblia diz que José, pai de Jesus, ele era carpinteiro. E também diz que era comum naquela época que o ofício do pai fosse aprendido pelo filho. Então muitos se referem a Jesus como também carpinteiro. E essa atividade era uma atividade que necessitava de muita força física. Por muito tempo eu entendi carpintaria como marcenaria, né? Mas eu entendia que a carpintaria era aquele que fazia mesa, cadeira, objetos de madeira. Mas não, gente, isso aí é marcenaria, tá? O carpinteiro, ele era responsável pela parte estrutural de casas, de edifícios, e isso naquela época era feito com pedras e com madeira. Então Jesus, ele exercia muita força física para cumprir com o ofício que ele desempenhou ali por grande parte da sua vida, até assumir o ministério, tá? Então Jesus, ele fazia força. Segunda curiosidade, a totalidade da cruz que Cristo foi crucificado, a totalidade do peso dessa cruz, tinha em torno de 80 e 90 ou 90 quilos, tá? As pessoas, a gente vê normalmente em teatro, em peças, o Jesus carregando a cruz inteira, né? Mas historicamente falando, pessoas chegam à conclusão de que a parte que Jesus carregou foi só a parte horizontal, tá? E só a parte horizontal pesavam 22 quilos. Agora pense comigo, Jesus carregou 22 quilos aproximadamente, depois de ter tomado, talvez não, com certeza a maior surra da história, por 600 a 900 metros. O Evangelho de Marcos vai trazer em horas o que isso representa: 3 horas caminhando, com 22 quilos sobre os ombros, sendo espancado antes disso, tá? Uma pessoa fraca jamais conseguiria fazer isso. Aquele Jesus crucificado, magrelo, que é comum vermos, principalmente pela visão católica, eu acredito com muita convicção que aquilo ali é bem errado. Jesus, ele não era uma pessoa fraca. Jesus, ele era forte. Forte mesmo, fisicamente forte. Mais alguns dados aqui. Jesus na cruz resistiu, depois de tudo isso, por 6 horas.
Jesus era um cara resistente. A distância que Jesus andou de Nazaré até o Rio Jordão para ser batizado, 100 quilômetros. Jesus andou 100 quilômetros para se batizar, mesmo ele não tendo pecado algum. Jesus não precisava ter se batizado, mas ele cumpriu com o rito. Andou 100 quilômetros. Às vezes a gente reclama de ter que pegar o carro para vir para a igreja. Às vezes está chovendo, às vezes está 100 quilômetros, gente. 100 quilômetros. O pessoal do Legendários aí que andou talvez 10 quilômetros aí, achou que era bastante. Imagina Jesus andar 100 quilômetros só numa viagem específica. Para ressuscitar Lázaro, Jesus andou 40 quilômetros. Ao longo da sua vida, Jesus andou aproximadamente 35 mil quilômetros. Vocês sabem quantos 1000 quilômetros tem a rotação da Terra? Alguém sabe? 40 mil, gente. E aqui a Bíblia não confirma isso, tá? Eu vou falar para vocês algo que eu acredito. Quando Jesus lá em Mateus 28, ele vai dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu vejo que um bom líder, ele nunca pede para o liderado aquilo que ele não consiga fazer. Eu acredito que Jesus andou 40 mil para representar esse versículo, sendo uma questão literal para ele. Eu acredito nisso. Jesus gostava tanto de andar que Jesus caminhou sobre as águas. E essa quilometragem eu não achei em lugar nenhum quanto foi que ele andou. Tá? Mas Jesus, a Bíblia diz que ele também andou sobre as águas. Então, Jesus, as evidências aqui comprovam, Jesus não era frágil. Fisicamente falando, Jesus não era alguém fraco. Jesus, ele era um homem viril, um homem forte. E eu tenho convicção de que Jesus, ele era perfeitamente alinhado em sua questão hormonal. A sua testosterona estava alinhada. Porque olha só, homens que possuem uma testosterona em dia, eles têm uma capacidade, uma coragem. O que a testosterona é responsável no corpo humano? Coragem, vontade, a agressividade no sentido de ter confiança e proatividade, disposição, energia, e o contrário também é verdadeiro. Níveis baixos de testosterona são responsáveis por, muitas vezes, desencadear, então, depressão, procrastinação, preguiça, baixa autoestima, e isso aqui eu não vejo em Jesus. Então eu creio com convicção que Jesus, ele era perfeitamente alinhado nos seus níveis de hormônios. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, um primeiro alerta na noite, principalmente aos homens. Homens, se você está aí fora de forma, a sua obesidade está roubando de você a sua capacidade de ser viril, de ser corajoso e também a sua disposição. E isso não é apenas um achismo, tá? Fisiologicamente falando, isso é comprovado. Pesquisas comprovam isso, tá? Então, como eu disse lá em Mateus 28, 19, o mandato de Cristo para todos os seus discípulos é: vão e façam discípulos. Mas antes de mandar, Jesus também chamou. E Jesus diz assim: vem e segue-me. Agora, depois de eu ler todas essas quilometragens aqui que Jesus caminhou, quantos aqui estariam aptos a terem uma posição de seguir literalmente Jesus, por onde ele foi? Será que você ficaria no meio do caminho? Será que você aguentaria caminhar tanto assim com Jesus? Porque naquela época o chamado foi literal. Os discípulos, eles andaram literalmente junto com Jesus. Será que você está apto a cumprir fisicamente com o envio de Jesus? 1 Timóteo 4:8, o apóstolo Paulo vai dizer: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura.
E por muito tempo, eu creio que muitos não levaram em consideração aquilo que está escrito aqui. Porque o apóstolo Paulo está falando que o exercício físico tem algum valor. E muitas vezes a gente entende por nenhum valor. A gente precisa prestar muita atenção. Dentro da área espiritual, o exercício físico, ele tem algum valor. Se tem uma coisa que não combina com alguém que é discípulo de Cristo, e eu creio que é antibíblico até, é o sedentarismo. Hoje em dia o sedentarismo ele é considerado o novo tabagismo do século 21, de tão sério que é. E a Bíblia nos apresenta diversos exemplos de homens e mulheres que eram fisicamente ativos, bem dispostos, homens e mulheres fortes, tanto espiritualmente quanto fisicamente falando. Vou falar alguns dados aqui só para a gente entender. Tem alguém com 40 anos mais aqui nessa noite? Lá atrás tem gente. Então, olha só, segundo estudos, atualmente 47% dos brasileiros adultos são sedentários, tá? Então, praticamente metade da galera que se enquadra aí dentro dessa classificação dos adultos sedentários. E vocês acham que os jovens estão melhor ou pior? Pior? Bem pior. Muito pior. Segundo a OMS, essa estatística dentro dos jovens está na casa de 84%. Aí, gente. Agora eu vou, dentro da proposta de Jesus, o exercício físico que ele mais fazia era a caminhada, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui o que caracteriza uma pessoa sedentária dentro de passos por dia. O sedentário é aquele que não chega a dar 5.000 passos por dia, tá? Se você não anda 5.000 passos no dia, você já é sedentário. Então você já está ali no 84%. Se você é pouco ativo, você vai andar entre 5.000 e 7.499 passos. Se você é moderadamente ativo, você vai andar até 9.999 passos. O ativo de 10.000 até 12.499. E quem é extremamente ativo dá mais de 12.500 passos por dia. Dizem aqui que 10.000 passos é em torno de 8 quilômetros diários, tá? Isso aqui tem gasto calórico, uma conta de 2.500 calorias até 3.000 calorias. E a doutora Tânia Mann, em uma matéria desse ano para a National Geographic, ela diz o seguinte, ó: andar é importante tanto na manutenção de força física da musculatura, como também está associado à diminuição das taxas de demência para aqueles indivíduos que praticam caminhada. Então, olha só, uma tabelinha que vai fazer você se espertar aí na cadeira, tá? O sedentarismo, ele é responsável por propensão a câncer com sistema imune e sistema linfático disfuncional, predisposição a diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso, acúmulo de lixo tóxico nas células, envelhecimento precoce, sono de má qualidade com apneia de sono, tendência à osteoporose, que é a perda de massa óssea, lombalgia, dores articulares e câimbras, diminuição da produção de energia, possivelmente desenvolvendo quadro de fadiga crônica, constipação intestinal, maior propensão a quadros ansiosos e depressivos, devido à menor produção de neurotransmissores e morte precoce de células nervosas, predisposição a doenças como doença de Parkinson e mal de Alzheimer, estresse excessivo e propensão a doenças cardiovasculares. Quem quer ganhar na loteria isso aqui? Mas não é loteria, tá, gente? Isso aqui é um estilo de vida. Qual é o teu estilo de vida? Sedentarismo ou atividade física? Você tem o costume de se preocupar com a atividade física? Olha os benefícios: prevenção do câncer, ativando o sistema imune, otimizando o sistema linfático, controle de diabetes tipo 2, peso saudável, auxílio no processo de desintoxicação, é um poderoso anti-idade ou anti-envelhecimento, melhora a qualidade do sono, pois reduz em 70% os distúrbios, prevenção de osteoporose, alívio de dor,
aumento da produção de energia celular, sendo uma das mais poderosas armas contra a fibromialgia, regularização da função intestinal, combate dos transtornos de ansiedade e depressão, ao aumentar a produção de serotonina e dopamina, que são hormônios liberados pela atividade física, redução ao estresse e fortalecimento do sistema cardiovascular. Tá fácil de escolher, né? Tá bem fácil de escolher. O problema é que a gente perde para a preguiça, para a televisão, para o Netflix. Nós somos uma geração bem preguiçosa. Então, quero dizer aqui para vocês, terceiro ponto da pregação, qual é a proposta de Jesus quanto a isso? E em João 10:10, a palavra de Deus vai dizer: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E muitos, infelizmente, entendem essa vida plena somente como uma vida eterna. Mas eu quero trazer um ensinamento nessa noite de que essa vida plena é uma vida para agora também. Jesus, ele nos salva para que nós tenhamos vida plena agora. Agora, até que Ele volte, e quando Ele voltar para nos buscar, essa vida plena ela vai ser experimentada em sua totalidade. Mas até que isso não seja uma realidade para nós, nós temos a boa notícia de que Jesus ele veio para nos dar uma vida plena enquanto estamos nesse corpo aqui. Então, a palavra vida no original é zoe, e quer dizer o seguinte: estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é animado. Também pode ser entendida como vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada, em parte já aqui nesse mundo, para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição a ser consumada por novas bênçãos, entre elas um corpo mais perfeito, que permanecerão para sempre. Então, quando eu disse lá que a OMS diz, saúde completa, né? Um completo bem-estar físico, mental e social. Jesus vem para cumprir com isso. Nós, por simplesmente sermos ativos, nós não temos essa capacidade. Mas o Espírito Santo ele é capaz de nos habilitar a chegar a experimentar essa vida plena que Jesus aqui está falando. E o pleno, qual que é o sentido do pleno? Que excede algum número ou medida, ou posição ou necessidade. Sobre, acima, mais do que necessário, super adicionado, que excede abundantemente, algo a mais, muito mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente, incomum, preeminência, superioridade, vantagem, mais excelência. Todos esses adjetivos, eles são adjetivos dessa vida plena que Deus tem para nós. E aí, você se enquadra nessa vida plena? Você tem experimentado essa vida plena? Esse é o padrão que Jesus nos oferece. E por isso que Jesus ele é o nosso exemplo de saúde física, porque ele teve sim uma vida plena enquanto esteve aqui como homem. E uma novidade para nós: Deus não quer apenas que nós sobrevivamos na terra. Ele quer que nós tenhamos vida, e uma vida abundante. Por isso esse é o padrão celestial para todos nós. E aí, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que foi como a gente começou, Paulo diz, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. E isso quer dizer, então, que nós temos a responsabilidade de termos uma boa mordomia com aquilo que Deus nos deu. Nós só temos essa casa para morar, gente. A Bíblia não, ela não dá argumentos sólidos para que nós possamos acreditar em uma reencarnação, tá? A Bíblia diz que ao homem está destinado a apenas uma morte e depois juízo eterno. Então, nós só temos esse corpo para viver. Se você quer viver até 120 anos, que é o que o código genético humano permite, você tem que cuidar do teu corpo durante toda uma vida. E não começar a se preocupar com isso
quando você estiver ali com 60, 70, 80 anos. Um estilo de vida saudável habilita o homem a chegar a viver essa expectativa de vida aí de 120 anos. Gênesis 5 vai trazer isso, tá? Então, a palavra de Deus vai dizer, né? Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Esse texto especificamente está falando sobre coletividade, tá? Não está falando sobre o corpo humano como templo do Espírito Santo. Mas o 6 sim. O 6 está falando sobre templo do Espírito Santo. O corpo físico. Então, será que alguém aqui consegue desempenhar uma boa vida, uma boa resposta, seja ela física ou seja ela também espiritual, estando em um quadro de doença? Quem aqui tem vontade de jejuar e orar quando está com enxaqueca, quando está com aquela gripe pesada? Eu acho que a última coisa que a gente quer é se colocar à disposição, né? E se eu te falar que tem gente aqui sentado que, ao invés de ter um estilo de vida saudável como regra, tem um estilo de vida doente como regra? Talvez os teus dias anuais sejam mais contabilizados pela inflamação do teu corpo do que pelo seu corpo estando alinhado aí. Então, o seu cuidado com a saúde tem sido motivo de honra ou desonra para o nosso Deus? Pessoas têm adotado o estilo de vida que eu chamo de autossuicida, ou suicida a longo prazo. A pessoa se envenenando com fast food, refrigerante, comidas calóricas, baixa concentração de proteína, totalmente desregulado. A pessoa não dorme direito, ou vira à noite, fora os vícios, né, em bebida, em drogas. Tudo isso aí está comendo o seu tempo de vida. Mas esse estilo de vida não é bíblico, não é honroso e a longo prazo ele é mortal. Eu quero dizer para a igreja que não adianta de nada nós pedirmos a Deus, orarmos a Deus pedindo saúde e vivermos como se nós não tivéssemos responsabilidade sobre o nosso estilo de vida. Até meio bipolar, né? Eu peço para Deus me abençoar com saúde para eu desperdiçar com um estilo de vida que não agrada a Ele. Mas 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: portanto, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer coisa, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E eu quero entrar no quarto ponto que a gente vai falar aqui sobre ansiedade e a síndrome de burnout. Todos conhecem essa síndrome? Alguém já teve essa síndrome? Todos conhecem? Sabem que é a síndrome de burnout? Então eu vou explicar aqui. De maneira bem prática, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome de cansaço crônico, extremo cansaço crônico. Os médicos, eles comparam quem está com essa crise com um fósforo queimado. Então a pessoa não tem mais o que gastar. E olha só, existem vários tipos de fuga disponíveis para o homem escolher aliviar o seu estresse e também a ansiedade. Mas só existe um que não é capaz de nos aprisionar, mas na verdade nos liberta. Então tem pessoas que jogam a sua ansiedade ou aliviam a sua ansiedade e estresse na própria prática de atividade física, tá? Tem pessoas que vão para jogos eletrônicos, tem os outros que se afundam em drogas lícitas e também ilícitas, tem outras pessoas que se afundam na área sexual, em pornografia, imoralidade. Também tem pessoas que vão para a área da alimentação. Todas esses 5 pontos aqui que eu li são áreas que possuem um elo em comum, que é a busca pelo prazer imediato. Isso tem uma
liberação hormonal de rápida absorção, muito rápida mesmo. E é por isso que é viciante. Mas todas essas 5, elas têm o ápice da vida do homem no prazer. E isso a gente chama de hedonismo. Ter o ápice da vida, o ápice do prazer como o ponto mais alto da vida. Mas eu quero dizer para vocês o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Pedro 5,7: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. É Deus. Então, a melhor e mais eficiente forma de nós cuidarmos da nossa ansiedade é e está na contemplação com o nosso Senhor. É somente assim, na plenitude de vida que Jesus Cristo pode nos dar, que nós podemos encontrar um alívio ao estresse, um alívio da depressão, que está lá em Mateus 6, 25, 34, é Jesus ensinando, né, como controlar a ansiedade, olhar os lírios do campo. Os estudos comprovam isso, gente. O ato de passarinhar o passarinhar, no caso, é ficar olhando, contemplando o passarinho. É o número 1 em combate contra a ansiedade. E Jesus estava sendo científico aqui, quando ele fala, observem os passarinhos. Então, uma coisa que nós precisamos entender, né? Quando a Bíblia diz lá, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus está nos dando ali uma dica de ouro, falando que se o amor a Deus não for o primeiro lugar dos nossos corações, todo o restante estará desregulado. Se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, não adianta eu me preocupar com a minha saúde, sendo fisicamente ativo, porque eu vou com certeza cair no erro de cuidar da minha saúde com o meu coração sendo um idólatra, adorando o corpo, adorando o formato, adorando o bem-estar. Mas essa é a forma mundana de se preocupar com o cuidado do corpo. Mas a lei espiritual, a mentalidade renovada por Deus, ela é capacitada a cuidar do corpo simplesmente por entender que o corpo físico é um presente de Deus, e nós, como bons mordomos, nós somos responsáveis por cuidar daquilo que Deus nos deu, inclusive a nossa saúde. Dentro da ansiedade burnout, 1 Reis 19, 3-8, vai trazer aqui a história de Elias. É muito conhecido esse texto. Elias fugindo de medo para salvar a sua vida, fugindo de uma mulher. Eu vou ler para vocês aqui, 1 Reis 19, do 3 até o 8. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até ao Monte Sinai, o monte de Deus. Gente, o que Deus tratou aqui nesse texto? O espiritual ou o físico? O que vocês acham? Pode responder aí. Físico, né? Eu também vejo aqui que Deus está tratando físico. Então, 3 dicas proféticas sobre saúde a partir do exemplo de Elias. Durma, se alimente e beba água.
Isso aqui é primordial, gente. Isso aqui é básico, é simples, é muito básico, mas é o centro de toda a nossa questão hormonal. O sono, se você não tiver um sono alinhado, a sua questão hormonal ela vai ficar bagunçada. Então, antes de se preocupar em fazer uma atividade física, se preocupe em dormir direito, tá? Isso aqui e para pastores e médicos, isso aqui é o pior, tá? A estatística fala que quem sofre com caso de burnout é médico e pastor, em primeiro lugar. São os que mais falam sobre saúde e são os que mais tomam bomba, no sentido negativo do negócio, né? Então, quais sintomas nós podemos encontrar aqui que fazem uma correlação com a síndrome de burnout? Elias, então, foi guiado pelo medo, e isso acontece dentro dessa síndrome. O isolamento social acontece. Uma postura de depressão e apatia acontece. A desvalorização da própria vida, né, com pensamentos suicidas, também é um ponto a prestar atenção. Sentimento de incapacidade e comparação com os resultados de outras pessoas. E a negação e negligência das necessidades básicas do indivíduo. Segundo a medicina, é a alimentação, o sono e o lazer também, que já foi falado aqui, né? Então, acabam tornando-se secundários. Então, se você consegue encontrar algum desses pontos na sua vida, tome cuidado, porque talvez você esteja caminhando para uma síndrome de burnout a longo prazo, tá? E quem tem esse estilo de vida adotado está a ponto de entrar em um colapso. Existem coisas, gente, que a gente precisa entender. Existem sim coisas que são espirituais, mas existem coisas, fisicamente falando, que são também hormonais. Precisamos prestar atenção nisso. E dentro da área espiritual, o diabo ele não trabalha com figas, né? Vamos respeitar o menino ali que está passando por um momento difícil, com a sua saúde totalmente desregulada. Você acha que ele não vai aproveitar a oportunidade? A palavra de Deus diz que o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Se a tua área física é uma área fraca, certamente você vai ser atacado nessa área. Precisamos prestar atenção nisso. Caminhando para a conclusão. Mateus 25, 14 a 30 diz lá, a parábola dos talentos, que teve um dos 3 que recebeu o talento de Deus, enterrou esse talento. Quantos conhecem essa parábola? A grande maioria. E essa pessoa, ela enterra o talento. Estudando essa parábola, Deus me ensinou que enterrar o talento é utilizar aquilo que Deus nos deu sem uma perspectiva de eternidade. Isso é enterrar talento. Enterrar talento é você usar, nesse caso aqui, a tua saúde, simplesmente pensando no agora, sem se preocupar com a verdade de que um dia Deus retornará e nos cobrará daquilo que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu, seja na área física, seja na área espiritual, seja na área familiar, na área financeira. Nós, como bons mordomos, nós daremos conta a Deus. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, não enterre a sua saúde. Não pense que o teu corpo ele só serve para agora. A palavra de Deus fala que esse é o corpo que vai ser glorificado. E eu quero concluir falando aqui sobre um exemplo que nós temos, um péssimo exemplo de um evangelista, de um avivalista irlandês, que viveu somente até os 30 anos de idade. O nome dele é Robert McCheyne. E em seu leito de morte ele fala as seguintes palavras: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. No caso, o cavalo era o próprio corpo dele, o veículo da mensagem de Deus. Não mate o cavalo. Deus ele conta com a nossa saúde para que a gente possa cumprir com os propósitos que Ele deu para nós. Seja com uma família, seja com a pregação do Evangelho, seja com o trabalho que você tem,
seja com os netos, os bisnetos, como é que você se vê daqui a 40 anos, 50 anos. Então, não mate o cavalo. De forma natural, é impossível nós cumprirmos com as expectativas físicas que a OMS diz ali, que é o normal, que é o alvo, e também das expectativas de Deus. Mas nós não fomos salvos para ter um estilo de vida natural, mas espiritual. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que habita em nós. A palavra, falando aqui em Coríntios, quando fala sobre sermos o templo do Espírito Santo, a palavra templo, ela faz referência ao Santo dos Santos. Então essa música, quando a gente canta, né, quem já pisou no Santo dos Santos, na verdade é quem já se tornou o Santo dos Santos. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós não precisamos ir a algum lugar para ter a vida de intimidade com o Espírito Santo. Nós somos o próprio lugar onde ele se revela. Então a palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito Santo gera em nós domínio próprio. E através do domínio próprio, que é o governo do alto, nós podemos ter autoconfiança de que nós podemos vencer sim sobre as dificuldades da vida física, né? Do cuidado da vida física. Creia nisso. Romanos 8, 11 e 13 vai dizer: e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é capaz de nos dar poder para vencer sobre essas dificuldades da omissão, da preguiça, da negligência. Se você está sentado aí falando assim, mas a atividade física para mim é muito difícil, eu não consigo vencer esse gigante que tem me dominado. Pare de lutar com as tuas próprias forças. Aprenda a lutar na dependência do Espírito, porque é assim que nós vencemos batalhas, seja elas no âmbito natural, seja elas no âmbito espiritual. Na verdade, não existe separação, né? Nós não somos dualistas. Aquilo que é natural é também espiritual. Não tem como dividir. E por último, 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Pois Ele é fiel. Então, quero convidar a igreja a se colocar em pé, e eu vou fazer um único apelo. Se você tem dificuldade nessa área que nós falamos hoje sobre saúde física, se você até mesmo tem alguma doença que te impossibilita de ter uma vida ativa, eu quero te convidar a vir à frente, se colocar diante do altar de Deus. Se você tem algum problema com distúrbios de ansiedade, depressão, qualquer coisa relacionada a aquilo que nós falamos aqui sobre crise de ansiedade, e se você quer se colocar diante de Deus para se ver livre desse peso, também vem à frente, nós vamos orar por isso. Por último, se você almeja ser um exemplo de mordomo nessa área física, a ponto de poder ser usado por Deus como uma referência para aqueles que de alguma forma não conseguem ou não têm essa convicção,
também vem à frente, nós vamos orar por isso. Para que Deus, o Espírito Santo de Deus, tome a sua vida e faça de você uma referência dentro dessa área da saúde, que é uma área que carece de tanto ensino dentro da igreja. Amém? Amém. Amém. Vamos orar então. Vou pedir para a igreja, o pessoal que ficou no lugar, estenda suas mãos aqui para frente. Vamos interceder pela vida dos nossos irmãos que estão aqui na frente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus que se revelou como um homem perfeito, que veio até nós com a proposta de derramar sobre nós vida plena, vida abundante, vida que satisfaz. E nós entendemos nessa noite, Pai, que a proposta que o Senhor mesmo diz e nos oferece não é apenas uma proposta sobre a eternidade, mas é uma proposta para que nós possamos viver essa realidade aqui e agora. Então eu oro, Jesus, primeiramente sobre a vida daqueles que se colocam diante do Senhor, reconhecendo que possuem dificuldades em governar as suas vidas nessa área física, na área do cuidado físico. Eu peço, Espírito Santo, vem e batiza essas pessoas com um batismo de consciência, Pai, para que elas tenham a força do Senhor para lutar essa luta. Em nome de Jesus, que elas sejam capacitadas por Ti a atravessar todas essas dificuldades que elas têm encontrado, seja na parte do sono, seja na parte da atividade física, seja na parte da alimentação, Senhor, que tem tomado tanto do nosso tempo, da nossa saúde, das nossas finanças. Eu peço, Senhor, que o Senhor capacite cada um aqui com Teu Espírito, com domínio próprio, Senhor, que não sejamos hedonistas na forma como nós vivemos, Pai, mas que o nosso coração tenha o Senhor como primeiro lugar. E assim, Pai, que o amor a Ti acima de tudo e de todos seja o regulador das nossas vidas, colocando todas as outras coisas em alinhamento, Pai. Uma vida de plenitude em Ti começa com uma vida totalmente rendida aos Teus pés, Pai. Então eu oro, Jesus, pedindo para que o Senhor capacite esses irmãos com poder. Também, Pai, se existe aqui na frente, ou até mesmo pessoas que não quiseram se posicionar, mas que estão nos seus lugares ou em casa, que sofrem com crises de ansiedade, com crises de pânico, de medo, eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito, o Espírito de paz, o Espírito que o Senhor mesmo nos dá, que leva embora todo medo, que o Senhor batize essas pessoas nessa noite com o Teu perfeito amor. A Tua palavra diz que onde o perfeito amor está, Ele lança fora todo medo. Então nós damos agora, Senhor Jesus, uma ordem no mundo espiritual. Toda a crise de ansiedade, todo espírito de medo, todo espírito de suicídio, de morte, nós lançamos uma palavra agora, vai embora em nome de Jesus. Nós declaramos vidas libertas aqui, Senhor, libertas de toda a crise de depressão, libertas de toda a crise de medo, libertas, Senhor Jesus, de toda a síndrome de estresse crônico. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha com Teu Espírito que é a própria vida e transborde nessas vidas, em nome de Jesus. E por fim, Pai, eu oro por aqueles que se colocam à disposição do Senhor para serem exemplos na vida física, exemplos de mordomos, exemplos de servos, exemplos de filhos, pessoas capacitadas a trazerem um ensino correto nessa área, pessoas que não apenas ensinem em palavras, mas que também sejam um exemplo de vida prática, um exemplo de bons mordomos na área física, na área sexual, Senhor. Em nome de Jesus, que nós todos aqui, Pai, possamos nos levantar, possamos sair da Tua presença nessa noite, com essa missão, Pai, de sermos então aqueles que honram ao Senhor com o nosso corpo, com tudo que nós fazemos com o nosso corpo, com tudo que ingerimos, com tudo que falamos, com tudo que vemos e ouvimos, que sejamos, Pai, santificados integralmente no nosso físico e no nosso espírito, Pai. E assim, Pai, eu oro agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos dá vida plena,
e vida que satisfaz. Assim oramos, Pai, agradecidos, porque o Senhor nos liberta de toda a escravidão e de todo padrão abaixo do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, voltar aos seus lugares. Pastor Daniel.